Olá, pessoal. Voltamos aqui no Na Pelecast e sempre trazemos convidados especiais, né, para bater um papo aqui com a gente, na verdade, dar uma aula, né? E antes de começar aqui com a doutora Andrea Morato, vamos falar primeiro dos nossos patrocinadores, que é a Cheyenne, a mais utilizada em tratamentos capilares, Jet Plasma, o jato de plasma mais vendido para tratamentos oftalmológicos, Neuxel, o laser de cell 2 mais vendido do Brasil e o mais querido também, e a Premier, que é uma linha completa de dermocosméticos com exossomos e PDRN. E hoje nós trouxemos aqui a doutora Andrea Morato. Eu sei que a agenda dela é super lotada. Eu te agradeço muito, doutora, por comparecer aqui no Oh, nosso que isso. podcast para a gente bater um papo. E sem delongas, vamos pedir para a doutora contar um pouquinho para a gente como é que foi a trajetória dela profissional e como ela chegou aqui hoje, uma mineira que está em São Paulo. Ai, muita gente pergunta mesmo, né? Porque trocar Minas por São Paulo é difícil. Elias, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, para a gente ter essa troca, né? Acho que é sempre uma troca, não deixa de ser. Sim, Mas os caminhos me trazem a São Paulo depois que eu me formei, né? Eu fiz faculdade lá em BH, em Minas. Eu sou nascida e criada em BH, então só saí de lá mesmo por causa da residência. E na faculdade eu tinha uma certeza, que era que eu queria uma especialidade clínico-cirúrgica. Então a legal. cirurgia já era uma certeza na minha vida desde então, assim, eu não queria ficar só no consultório, eu queria estar dentro do bloco cirúrgico, mas eu não queria fazer cirurgia geral. Então eu já afunilei para especialidades que mesclavam um pouco a clínica, o consultório com o bloco cirúrgico, com a cirurgia. E aí eu cheguei a prestar a prova de residência para oftalmo e para otorrino. Então Ah, eu brinco que é o oftalmo que me escolheu, porque eu prestei as provas meio que misturado. E aí na USP de São Paulo eu coloquei para oftalmo e acabei passando. E aí quando a USP te escolhe, não tem como voltar atrás, né? Então eu brinco que é o oftalmo que me escolheu. E aí desde então tô aqui em São Paulo. Fiz minha formação como oftalmologista lá no HC, na USP. Também fiz minha formação, o Fellow, né, em plástico ocular lá no HC. E São Paulo te engole, né? Não tem é verdade. como, depois que você tá aqui, voltar. É difícil, o mercado é um mercado muito aquecido, né? A gente vê que é a cidade das oportunidades. Então, fui muito bem recebida e estamos aí, em São Paulo desde então. Ah, que bacana. E quando a doutora termina a residência, chegou a trabalhar em algum hospital específico? Então, até hoje eu vou como assistente voluntária lá no Hospital Uhum. das Clínicas, né? Mas tirando isso, é mais no consultório particular mesmo. Lá é um trabalho voluntário para retribuir tudo que o HC me deu de formação, né? E eu brinco que lá é uma escola da vida, assim. A gente Sim. se torna médico mesmo, é no dia a dia. Então, eu sou muito grata ao Hospital das Clínicas e continuo prestando esse serviço lá, porque eu realmente gosto muito da equipe, da Uhum. plástica ocular de lá. A gente tem muitas oportunidades lá dentro, então de hospital mesmo é só lá. Que legal. E quando nasce a Lumiata no meio de tudo isso, a clínica? Então, a Lumiata, na verdade, é a clínica do meu marido, Uhum. né? Ele já era oftalmologista, ele acabou tentando me influenciar também um pouco na hora da escolha. Ele não queria que eu fosse otorrino de jeito nenhum. E ele fez HC também, ele queria que eu fosse oftalmo pelo HC, então teve uma pressãozinha ali, Sim. mas ele criou a clínica em 2019, então a Ah, clínica já existia, chamava Oculare na época, e aí depois mudou de nome, então eu acompanhei a clínica crescer, assim, desde o inicinho, tive aham. junto nos processos, né? Então, foi uma coisa meio que muito natural. Assim, a gente foi organizando e crescendo o corpo clínico. Antes era só uma unidade, hoje já são 3 unidades com o centro cirúrgico, né, que é o Galilei. Então, a clínica foi meio que crescendo, e aí, logo que eu acabei oftalmologia, eu já comecei a trabalhar na clínica também. Ah, que legal. E quando entra a blefaroplastia em tudo isso?
que Eu a me doutora... encantei pela plástica ocular como um todo. Às vezes a gente resume a plástica ocular somente à blefaroplastia, né? Mas é uma Verdade. especialidade muito ampla e que Uhum, tem muitas outras coisas além disso, principalmente a parte funcional, né? E eu gostei desde do R1, né? Que é o nosso primeiro ano na residência. uhum, Lá no HC a gente tem um benefício muito grande, um privilégio que a gente roda nas subespecialidades da oftalmologia desde o início. uhum, Então, a gente entra nas cirurgias e já começa a operar mesmo cirurgias das especialidades múltiplas, né, da oftalmologia desde o início. E a plástica ocular, em especial, a gente tem um professor, que é o Dr. Byron, que ele tem um horário toda semana com os residentes do primeiro ano. E eu lembro do meu olho brilhar na hora que eu vi a primeira cirurgia da plástica ocular, que, se eu não me engano, foi uma correção de pitose, nem foi uma blefaroplastia pura, né? Seria o que a gente chama hoje em dia da blefaroplastia estruturada, que a gente vai olhar para o posicionamento das pálpebras junto, não só para a retirada do excesso de pele, deixando aquela ideia antiga de blefaroplastia subtrativa para trás e agora uhum. trazendo a estruturação das pálpebras. Então, a minha primeira cirurgia com ele foi uma correção de pitose palpebral. Tradicional, com bipolar, tesoura, bem, bem, Bem raiz. exatamente, bem raiz. Mas eu já amei, desde o R1 eu sabia que meu fellow, que a minha subespecialização ia ser em plástico ocular. Eu sempre gostei muito da parte funcional e da parte estética também, né? Sim. E isso é uma das coisas que o HC também a gente consegue ter uma formação muito completa. Então a gente tem muito da parte funcional, mas a gente também consegue já começar na parte estética e ter essa formação combinada mesmo. E até esse contato com as tecnologias que às vezes a gente vê que tem. Que tem outros centros que não tem tanto essa abordagem, mas Uhum. lá a gente tem esse privilégio de ter contato com o laser de CO2, com a radiofrequência, até com peelings e com outras tecnologias para a gente poder agregar na nossa prática, né? Eu acho que o Sim. objetivo final é sempre a gente trazer o que tem de melhor para os nossos pacientes, poder oferecer o que tem de mais novo. Então, lá, mesmo na formação, a gente já tem contato com tudo isso. Então, foi assim que surgiu o brilho no olhar pela blefaroplastia e pela cirurgia de pálpebra como um todo. Ah, que legal. E quando entra o CO2 nas cirurgias da doutora, né? Assim, para quem não conhece o trabalho da doutora Andrea, depois vocês entram no Instagram dela para vocês verem a naturalidade do trabalho. Tem uns trabalhos lá que são, assim, surreais, né? Então, o laser de CO2, ele entrou desde a residência mesmo. Então, Uhum, lá no Hospital das Clínicas tem um curso muito tradicional, que é o curso de blefaroplastia, que a doutora Suzana e a doutora Ivana ministram. uhum, E elas sempre levam as tecnologias que estão mais em alta, que são mais utilizadas, que elas mais acreditam. E aí eu lembro direitinho a primeira vez que eu vi a doutora Ivana operando com laser de CO2. Eu fiquei encantada, porque quem acompanha as cirurgias da plástica ocular consegue saber que é um tipo de cirurgia diferente. Quando a gente faz com o laser e quando a gente faz sem o laser, é uma cirurgia que é uma cirurgia mais limpa com o laser, os cortes são mais precisos, o pós é um pós mais suave, a gente não tem tanto hematoma, tanto inchaço. Então é uma cirurgia muito bonita de se ver mesmo. aham, Então eu lembro assim de que foi num desses cursos que a gente eu tive a oportunidade de ver minha primeira cirurgia a laser. E a gente tinha também os dias que a gente alugava o laser, levava para o HC para a gente ter essa prática acompanhada, sim. né? Então, durante a residência, a gente já começa a operar com laser, que é um privilégio, assim, poder começar na formação ter isso de forma tão natural. E é paixão à primeira vista. E como os resultados, eles são muito consistentes, os pacientes realmente começam a optar pelo laser de CO2 de Sim. forma muito natural. Então, a gente começa a mostrar, ó, essa cirurgia foi feita a laser, essa foi feita sem, o pós é assim, o pós é assado, e o paciente, ele começa a ver mesmo o valor que agrega, né, Agrega. na tecnologia.
Então, hoje em dia, eu ouso dizer que 95% das minhas cirurgias são a laser. São casos muito isolados, que às vezes o paciente realmente é um caso que não é tão estético, é mais funcional, Sim. ou que o paciente realmente tem alguma contraindicação, né? A gente sempre tem que. Graças a Deus, as tecnologias hoje em dia estão. As contraindicações ficam cada vez mais raras, né? Mas a gente tem que saber, né? Eu brinco que é uma Ferrari, mas que você tem que saber dirigir. Utilizar. É muito operador dependente. Uhum. Então, a gente nunca para de aprender também, né? Graças a Deus eu tive essa orientação de ter a minha formação junto com o laser de CO2, mas é muito importante que os colegas todos saibam a importância que é a gente ter uma formação direcionada para você poder dominar o aparelho para entregar toda essa beleza para o paciente no resultado Sim, final. sim. Doutora, hoje, olhando o seu Instagram, a gente percebe que a doutora Andrea hoje é bem engajada nas redes sociais, né? Com certeza. E, por exemplo, hoje, quando você se formou e etc., acho que você foi fazer medicina, claro, para não Aham. pensar, né, de repente em vender alguma coisa, não mexer com matemática, e etc. E nesse novo mundo, né, que a gente tem hoje, das redes sociais, na sua opinião, hoje o médico que ele tem uma excelente formação técnica, etc., mas ele também precisa, né, ter aquela comunicação, saber lidar nas redes sociais, etc, etc. Como que foi a adaptação da doutora André? Então, eu comecei a perceber que às vezes médicos com a formação pior do que a minha estavam em lugares que eu queria estar. Sim. Sendo que eu batalhei muito de forma acadêmica e de forma tradicional para conquistar tudo que eu conquistei, né? Eu fiz Uhum. uma ótima faculdade, fiz a melhor residência de oftalmo do Brasil, um dos melhores fellows do Brasil, e eu sentia que eu merecia ter o retorno de todo o investimento que eu fiz nessa formação. E hoje em dia, se a gente não está presente no digital, uma pessoa pior formada do que você vai estar. Exatamente. Então, eu comecei a me sentir meio que dando lugar para os picaretas, sabe? Sim, sim. De forma grosseira. Mas eu sentia que eu tinha que estar lá, porque o básico, que é uma boa formação, um trabalho bem feito, um trabalho honesto, eu já tinha. Sim. Então, o que faltava era eu conseguir transmitir isso para os pacientes, né? Que é o meu cliente final. E hoje em dia é um grande desafio isso na medicina. A gente, infelizmente, tem muita gente que às vezes não tem a formação técnica, mas tem um Instagram com muita visibilidade, um Instagram muito grande, e acaba dando essa distorção, né? E aí eu acho que acaba inibindo bons médicos de estarem na rede social. Sim. Mas eu sou 100% a favor de que bons médicos têm que se expor na rede social. Dá trabalho, é chato. A gente tem preguiça. Não é todo dia que eu É verdade. quero gravar conteúdo, fazer stories, mas o jogo da internet é um jogo de consistência. Então, hoje em dia, eu consigo estar no Instagram de uma forma mais natural e menos sofrida do que era quando eu comecei. E aos poucos isso vai se tornando cada vez mais natural. Sim. Dá trabalho, mas é um trabalho que cada vez mais a gente vê sendo recompensado. Então, cada vez mais chegam pacientes no meu consultório que vieram por causa do Instagram. Cada vez mais eu tenho esse feedback positivo, né, Sim. do conteúdo que eu produzo, e eu tento focar um pouco também em conteúdo de oftalmo geral, de coisas que eu pego no consultório, às vezes, que me chocam ou que eu quero que a palavra espalhe. Então, eu também tento fazer isso de uma forma que eu traga conteúdo útil para quem tá me Sim, sim. seguindo, para quem tá vendo os meus vídeos. Não é uma coisa que é para ser puramente comercial. Eu quero realmente agregar na vida daquela pessoa, que seja com um conselho, com uma orientação, que possa melhorar a saúde ocular dela. Eu acho que isso faz parte do meu papel também, de contribuir Sim. de alguma forma com o meu conhecimento. E o que eu acho também é que os médicos, eles são muito, às vezes, tão seguros de si, para dar condutas clínicas, mas tem tanta vergonha de aparecer e tem tanto medo da opinião do outro, Sim. quando na verdade ninguém tá nem aí.
Exatamente. No final do dia é isso. A pessoa, se ela não gostar do seu conteúdo, ou se ela achar que você tá sendo irrelevante, ela vai pular, ela vai às vezes falar mal para um amigo, mas você não vai nem ficar sabendo. Então, às vezes a gente se dá importância demais também, É verdade. sabe? Eu acho que a gente também tem que se colocar no devido lugar e que se a pessoa não gostou do seu conteúdo, é que não era para ela. Vão ter outras É pessoas verdade. que vão gostar e que vão virar, às vezes, uma comunidade e que aí isso vai crescendo e expandindo o consultório. Então, eu acho que é muito nessa linhagem o que eu acredito para o digital e Uhum. para esse marketing médico, né, para os Sim. próximos anos. E falando nessa questão do marketing, né? Hoje a informação, ela tá, assim, no chat GPT, no Google, etc, etc. Então, assim, esse paciente que chegou hoje no consultório, ele já sabe, basicamente, vamos dizer assim, na teoria, muita coisa, né? Porque ele vê médicos gerando conteúdo, ele vai no chat GPT e etc, etc. Como que é para a doutora ou para os médicos no geral lidar com todo esse ambiente de informação do paciente, né? Para mim, informação é libertadora. Uhum. Se é uma informação com, claro, né, o mínimo de evidência científica, com respaldo científico, porque eu trabalho com medicina baseada em evidências, né, Sim, informação é libertadora. Então, a gente vai ter que ajudar, e eu acho que esse é o nosso papel, a conduzir essa informação e a muitas vezes traduzir ela para o paciente entender sim. e conseguir se munir com essa informação. Então, uma das coisas que a gente recebe muito são os pacientes com medo, né? Com medo da cirurgia, com medo do laser, com medos múltiplos do pós-operatório, do pré-operatório, de como que vai ser o ato cirúrgico. E toda essa informação que a gente tem, ela tem que servir para ajudar ele a vencer esse medo. Então, assim, eu Uhum. gosto de racionalizar. O que que você, qual que é a sua angústia, o que que tá te incomodando, para a gente conseguir entender. Ah, você tem medo dos efeitos colaterais do laser. Mas a gente vai fazer um preparo de pele, a gente vai usar uma potência adequada para você, a gente está usando uma tecnologia moderna, segura, porque a gente sabe que o laser de CO2 de hoje não é o mesmo laser de De CO2 anos de 20 atrás. anos atrás, quando às vezes nem existia laser fracionado, né? Começou com laser não fracionado. A gente vai fazer com você sedado, para você não ter dor. O pós-operatório vai ser acompanhado por um médico anestesista ali inicial e depois você vai ter todo o meu suporte. Então eu acho que a informação ela tá para andar junto com a gente. A Sim. informação que ela é validada, que é comprovada, né? Eu não tô falando aí de fake news, dessas coisas Sim, que a sim. gente também, infelizmente, vê na internet, né? Mas eu acho que o nosso papel como médico é justamente conduzir, orientar e traduzir essa informação para o paciente, para que ele possa se munir com essa informação da forma mais adequada e colher o benefício de ter acesso, né, a todo tipo de informação. Ah, que legal. Agora, voltando lá para BH ainda, quando a doutora era, sei lá, novinha, adolescente, teve influência da família para virar médica? Teve alguém que você viu assim, nossa, eu quero ser igual essa pessoa? Pior que não. A minha família é inteira de advogados. Então, Foi a primeira médica, então. eu sou a única médica, assim, eu acho que o outro médico que tem na minha família é tio-avô. Então, realmente, nunca me imaginei fazendo outra coisa. Minha mãe brinca que a brincadeira que eu mais gostava era pegar, quando o carro ainda tinha kit de primeiros socorros obrigatório, Sei. e aí acabou, teve uma época que a lei Sim. acabou. Aí eu herdei todos esses kits de primeiros socorros e era o meu brinquedo favorito. Eu amava dedo rasgado, eu ia lá, fazia curativo. Eu acredito muito em propósito, enfim. Eu nunca cogitei não ser médica, mesmo não tendo essa influência dentro de casa, né? Então, acho que, não sei se é predestinação. Aí a gente entra num papo muito filosófico, Sim, sim. mas é isso. Nunca imaginei fazer outra coisa. E falando hoje sobre o dia a dia, quais são os principais desafios hoje, além de atender, fazer as cirurgias, etc, etc? A doutora também cuida da parte de marketing, de gestão, eu acredito também da.
Eu lá na clínica, o marketing é uma das minhas principais responsabilidades, então eu Uhum. administro tanto o meu Instagram, do meu marido, o do centro cirúrgico e o da clínica. Claro, a gente já tentou trabalhar em conjunto com algumas agências, mas eu ainda acredito muito no conteúdo orgânico e Sim, produzido com a gente, né? Eu acho que o paciente percebe esses conteúdos, eles são mais valorizados do que um conteúdo, às vezes, roteirizado por outra pessoa ou muito editado. Eu acredito um pouco mais nesse tipo de conteúdo mais orgânico. Então, eu fico muito responsável por essa parte do marketing. sim. Acabo fazendo um pouco de recursos humanos também. A gente tem uma equipe muito bacana, então eu também acabo ajudando ali com essa parte das meninas, da equipe como um todo, tentando trazer o que há de melhor também para o nosso centro cirúrgico, essa parte de atualização. Então, a gente faz um pouco de tudo, né? O que Sim. precisa, a gente faz. Mas, além dos atendimentos, é principalmente o marketing, essa parte de ajudar a gerenciar as meninas e a equipe como um todo. Exato, acho que esse é um ponto muito importante, né? Em relação à questão do posicionamento do médico, acho que Com primeiramente, certeza. porque se o médico hoje ele se forma, né? Ele tem uma excelente formação técnica, mas se ele não se posicionar no mercado, ele vai ficar, vamos dizer assim, a vida inteira, de repente, dependendo de convênio e Sim. etc, etc. E Aquele hoje em, trabalho árduo, né? e hoje em dia, nesse mundo de IA, às vezes o luxo vai ser você ter um atendimento humano de qualidade. É Essa é verdade. uma das coisas que a gente bate muito com a nossa equipe para estar todo mundo alinhado, porque não Uhum. adianta nada ele chegar no consultório e ter um atendimento maravilhoso se o agendamento cirúrgico for muito difícil, se ele não conseguir contato, se o WhatsApp for ruim, se ele não tiver alguém ali realmente para escutar qual que é o problema dele, como que a gente pode ajudar de forma realmente atenta. Então, eu acho que o atendimento médico, ele tem que ser um atendimento alinhado de ponta a ponta. Não adianta eu estar incrível no meu consultório, meu resultado cirúrgico ser maravilhoso, se o meu centro cirúrgico for lento, se a minha recepção for meia boca. Então, tem que estar tudo alinhado. Sim, sim. Ainda mais quando a gente está pensando, né, num atendimento alto padrão, né, aqui em São Paulo, serviço é outro nível. Eu até brinco que uma das coisas que a gente fica chato depois que a gente muda para cá é com o serviço. Porque aqui Sim, o nível das clínicas, dos restaurantes, de todos os prestadores de serviço é muito elevado. Então a gente tem que fazer com que a experiência do nosso paciente seja uniforme do início ao fim e que seja uma experiência muito boa. sim. Então, essa parte dá muito trabalho, porque a gente tem que estar sempre de olho, né, com em tudo. Ou seja, às vezes você ainda é médica, né? Não, eu sou principalmente médica. Isso aí é o resto do É o tempo, resto do tempo. assim, o que eu gosto mesmo é estar no centro cirúrgico, estar no pré e no pós com os meus pacientes. Essa é a parte que eu amo. O resto é para compor isso Sim, sim. tudo, né? Não tem como. Como foi desenvolver essas competências? Que quando a doutora se formou, né? Falou, não, agora eu vou fazer as minhas cirurgias, vou, né, tocar a minha vida na parte médica e etc, etc. Aí quando começou a parte da clínica, Então, eu acho que tem alguns tipos de soft skills que ninguém te ensina. E a gente vê colegas sofrendo muito com comunicação, com essa troca, às vezes até com relação médico-paciente, lidar com pessoas é muito difícil. Então, sim. tem coisas que às vezes a gente traz de casa mesmo, né? Uhum. Então, tem algumas coisas que a gente desenvolve desde a nossa infância que eu acho que fazem toda a diferença na hora da gente se posicionar. Mas conviver com meu marido de forma tão presente, tão próxima, né? Tantos anos, e ele sendo a cabeça ali da clínica, com certeza foi uma escola, né? Eu Sim. acabei me formando já tendo uma ideia muito boa de como que funcionava uma clínica.
das coisas que a gente precisava. Então, esse mérito é bastante dele também. Eu não posso A tirar. doutora não chegou a fazer, assim, curso de pós-graduação, Não cheguei. Eu faço alguns cursos online de vendas, gestão. de edição de vídeo, Ah, roteirização. A gente está sempre aprendendo. O que eu percebo que eu tô falhando, eu tento procurar hoje em dia com, com esse tipo de formação que a gente consegue ter, né? Então, sim. a gente está sempre aprendendo curso de laser de CO2, então a gente olha, né, quem tá indo muito bem, então os dermatologistas que às vezes vão ter um conhecimento até mais aprofundado para a parte do tratamento de pele. Então eu tô sempre comprando um bom curso online, a gente tem que filtrar, né? Porque hoje em dia Sim. tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Mas depois do fellow, de formação formal, não. Mas eu sempre estou estudando e tudo que eu percebo que tá faltando um pouquinho, eu tento melhorar, porque senão a gente não sai do lugar, né? Sim, A sim, gente tem que estar sempre progredindo. sim. E aproveitando que a gente tem uma audiência médica, né, na maioria, como que nasceu o Instituto Galilei? Então, o Galilei nasceu muito de uma dor do Gabriel, de que ele não conseguia manter o padrão que a gente tinha na clínica na hora da cirurgia. Hum, Então, a gente já tinha duas unidades da clínica, que era Pinheiros e Itaim, mas as cirurgias eram feitas em centro cirúrgico centro cirúrgico. externo, né? A gente pagava a taxa de sala, e aí ia operar num centro cirúrgico que era gerido por outra pessoa. E atrasava. E o lugar que o paciente esperava não era agradável, o acompanhante ficava num lugar desagradável, as salas cirúrgicas não eram tão amplas quanto a gente gostaria, às vezes os aparelhos não eram os melhores do mercado, às vezes faltava o material que a gente queria, às vezes a equipe de enfermagem não estava tão treinada quanto a gente gostaria. E eram pequenas coisas que iam minando ali aquele contato, e às vezes a jornada do paciente tinha sido maravilhosa até aquele momento, mas ali ele tinha uma Uma quebra, experiência ruim. uma experiência ruim. E uma coisa que o Gabriel sempre fala e que eu levo isso pra minha vida é que a gente opera todo dia, mas o paciente que vai lá fazer uma cirurgia no olho, vai fazer uma cirurgia de catarata, fazer uma blefaroplastia, ele vai estar lá fazendo isso uma vez na vida. É Se a gente verdade. pensar nos dois olhos, ou às vezes numa blefaroplastia que você vai fazer uma ou duas vezes na vida, você vai fazer isso duas vezes na sua vida. Então, se aquela experiência for incrível ou se ela for traumática, vai definir o que aquele paciente vai pensar de você. É o dia mais importante. Então, o Galilei surge muito nesse espaço da gente conseguir trazer um ambiente confortável, acolhedor, para o paciente ter uma experiência cirúrgica, que é o dia que ele está morrendo de medo, da forma mais tranquila possível. Então, a nossa equipe é toda alinhada, o paciente escolhe o que ele vai comer de jejum. Então, é tudo pensado, as salas são iluminadas, não só com luz branca, aquela coisa de medo, é tudo com uma luz um pouco ambiente, um pouco melhor. Ele escolhe o que ele vai escutar na sala de cirurgia. Então, todos os detalhes foram pensados para quebrar um pouco esse medo e essa tensão do dia da cirurgia para que a experiência seja melhor. É verdade. Então, acho que o Galilei nasce muito nesse momento, assim. E a gente tem feedbacks muito legais de médicos oftalmologistas que às vezes não operam toda semana lá, mas que quando vão operar os próprios familiares optam pelo nosso centro cirúrgico. Então, pacientes às vezes que são pacientes recorrentes do Sírio, do Einstein, passam pelo Galilei e elogiam como se fosse uma experiência até melhor do que os que a gente tem de referência, né? Sim. Então, a gente tem bastante retorno positivo nesse sentido. E aí dá aquela sensação de missão cumprida, sabe? É muito, muito legal. E foi um dos grandes acertos, eu acho, assim, da jornada de empreendedorismo do Gabriel, com o meu suporte ali, foi ter um centro cirúrgico próprio, porque mudou o jogo, assim, a gente conseguiu mesmo tornar essa jornada do paciente outra história. Ah, que bacana. E o que que a doutora Andréia hoje indica, principalmente para quem, sei lá, está na residência, escolheu a especialidade, principalmente para os médicos mais jovens, como se posicionar, né, entrando no mercado, que não tá, assim, não é fácil para ninguém, claro, É. e qual caminho seguir?
Eu acho que o primeiro é ter um pouquinho de olhos de futuro. Uhum, A gente, quando tá na residência, na faculdade, a gente tem um pouco de dificuldade de enxergar a nossa vida a longo prazo. E às vezes a gente vai tomando decisões no meio do caminho que não são compatíveis com a vida que a gente quer ter, né? Então eu acho que ter olhos de futuro é muito importante para você não se frustrar. A gente vê muito, muito colega frustrado porque tomou decisões que no meio do caminho levaram eles para lugares que não eram onde eles queriam chegar. uhum. Focar numa boa formação. A mídia social acaba dando espaço para pessoas que não são bem formadas também aparecerem, né? Então eu acho que se você quer ser um bom médico e quer ter sucesso com a medicina, não como influencer, você tem que ter uma boa formação. Isso é o básico. Verdade. Não adianta nada você ter um Instagram lotado de pessoas se você for falar bobagem ou se você for prestar um serviço ruim, né? Sim. Então eu acho que o foco no momento da formação, ele tem que ser em ter uma base muito sólida, em ter boas experiências profissionais, em ter uma formação muito completa para você depois conseguir amplificar isso com a internet. E aí, se você vai começar um Instagram desde o início e mostrar sua trajetória, que é uma coisa que tem muita gente fazendo hoje em dia, ótimo, você já vai criando uma comunidade engajada com você ali desde o momento, que vai, às vezes, ter vivenciado a sua aprovação na residência, o seu momento de residente, que às vezes vai virar seu paciente no futuro, porque te acompanhou nessa trajetória, mas abrir mão de uma boa formação por Sim. causa de um Instagram é uma coisa que eu não concordo. Então, eu acho Uhum. que a prioridade, se você quer trabalhar como médico, né? Porque hoje em dia a gente vê médicos, enfim, até outras carreiras mudando de carreira e trabalhando com o digital. Ok, aí é outra opção de carreira, mas se você quer trabalhar como médico, o foco tem que ser na formação. Não pode ser nada diferente disso. Bacana. E falando sobre, principalmente o futuro, né? Sobre as perspectivas, o que que a doutora Andrea imagina da oftalmologia aí do futuro? Acho que tem um mercado muito grande para crescer cada vez mais, né? Principalmente hoje que cada vez mais as pessoas estão nas telinhas. Então, eu acho que a população brasileira também está Com envelhecendo, né? certeza, com Quais são certeza. suas perspectivas para o futuro? Eu sou uma eterna otimista, então eu acho que o futuro tem tudo para ser incrível, assim. Eu acho que a gente tem que continuar fazendo o nosso trabalho de formiguinha, um trabalho Uhum, bem feito, dia a dia, sempre vence no longo prazo, é o que eu acredito. Então, eu acho que a gente vai ter cada vez a inteligência artificial mais presente, e a gente tem que saber em quais momentos que ela vai caber ou não, né? uhum, Então, as tecnologias como um todo, a gente lutar contra elas, eu acho uma burrice. A gente tem é que dar a mãozinha, ver o que faz sentido e colocando elas no nosso dia a dia de forma mais presente, na hora que a gente acredita que ela vai estar lá para agregar. Então, acho que é um futuro mais tecnológico, mas com o cuidado sempre centrado no paciente e trazendo também essa prestação de serviço de alto padrão, que é o que eu acredito na minha prática. Acho sim. que essa coisa de que reinou na medicina por muitos anos, né, de atender grandes volumes de paciente, ficar muito vinculado a convênio, isso vai um pouco na contramão de um serviço de qualidade, de você realmente prestar um serviço personalizado, de fazer um atendimento e uma cirurgia personalizada para aquele paciente. Então, a medicina que eu acredito é isso, é muito focada no paciente, com a qualidade, agregando as tecnologias que fazem sentido, para a gente poder entregar um trabalho realmente bom e que vá mudar a vida daquele paciente de alguma forma, melhorar sempre, né, a vida dele e conseguir prestar um serviço muito, muito bom. Ah, que legal. E voltando para Minas, a doutora é cruzeirense ou atleticana? Ela não esperava por essa. Não, essa eu não esperava. Eu sou
declarada como atleticana, Ah, mas eu não acompanho futebol. não. É, Então eu todo não mundo. sei nem onde assim o Galo está, se tá na primeira, na segunda divisão. Eu perdi esse rumo há muito tempo, mas sou atleticana, Que de bom. coração. Aí, tá vendo? Volta sempre pra BH, a passeio. Volto menos do que eu gostaria, mas volto. Vira e mexe tem algum familiar também que eu tenho que operar, que é aquela coisa, né? Friends and Family, a gente abre exceção e faz uma agenda lá também de cirurgias. Mas gostaria de voltar mais, mas é isso, a gente tá na fase de construção também, né? Então Aham. aqui trabalhando muito, graças a Deus. Então volto menos do que queria. Ó, eu sempre faço uma pergunta aqui pros convidados, né? Ah, É uma pergunta bem ampla, mas ao mesmo tempo bem objetiva. uhum. Para a doutora Andréia, ser médica é. Nossa. Cuidar. Não tem como ser outra coisa. A gente tá ali é para cuidar do paciente. Uhum. Cada especialidade vai ter os seus cuidados específicos, mas eu acho que quando a medicina desvirtua do cuidado com o paciente, é aí que as coisas dão errado, ou aí que as coisas entram para um lado que a gente não gosta tanto. O meu objetivo ali no consultório é esse, é entregar esse cuidado da forma é, mais completa que eu Sim, puder, tanto da parte técnica quanto da parte pessoal. Eu quero que aquele paciente se sinta acolhido e tratado da forma mais completa possível. bacana. Quais os procedimentos que a doutora faz hoje e tratamentos, além da blefaroplastia? A blefaroplastia é o carro-chefe, né? Uhum. Não tem como. A blefaroplastia estruturada, né, com laser de CO2, hoje em dia é a cirurgia que disparado é o mais fácil. Mas dentro da plástica ocular a gente vai ter ali diversos procedimentos, principalmente cirúrgicos, né? Certo. Então, a pitose palpebral também tá ali de mão dadas, o lifting direto de supercílios, é, as cirurgias de via lacrimal acabam entrando também, tumores palpebrais, aí da Uhum. parte mais funcional. De procedimentos estéticos, eu acabo fazendo botox de alguns pacientes, mas mais pacientes que já operaram comigo, que querem Sim. ficar ali no ambiente da clínica. Então, eu acabo fazendo toxina botulínica. Os pacientes que fizeram laser de CO2 no ato da cirurgia, que O gostaram resurfacing. resurfacing, com certeza, que é a cereja do bolo, né, Sim. da cirurgia a laser. A gente acaba repetindo esse resurfacing depois de um ano, no mínimo, porque Uhum. o resultado é muito maravilhoso e é muito duradouro também. Então, não é uma coisa que você precisa ficar fazendo com recorrência. Então, eu acredito que são esses os principais procedimentos ali que a gente faz na clínica. O resurfacing com drug delivery, né? Porque Sim. hoje em dia a gente sabe que o momento do laser de CO2 é um momento da gente entregar ativos para a pele ali, para Sim. aquela pele ter um resultado otimizado. Então, são esses os procedimentos que eu mais realizo. Tem algum evento específico que a doutora gosta de ir? Evento científico? É, científico, Ah, congressos. então, Congresso Brasileiro da Sociedade de Plástico Ocular. Eu acho que é um congresso com altíssimo nível de discussão. Uhum. Sempre tem ótimos palestrantes internacionais, então é um que eu não perco. Esse ano vai ser em Campinas, dias 18 e 19 de junho, se eu não me engano, mas eu tenho quase certeza que tá certinho. O COUSP é Uhum. maravilhoso, eu acho que também é um congresso muito bom e é um congresso que tem as salas de todas as subespecialidades, então ele é bom tanto para o residente quanto para o subespecialista. Eu acho que é um congresso, não é porque é da minha casa, não, mas é um congresso com um nível de discussão muito alto. Esses são os dois congressos que eu não perco, com certeza. Bacana. É, como a doutora trabalha em conjunto com o seu marido, o doutor Gabriel, quais são os desafios? Primeiramente, para, sei lá, de repente, para separar a vida do casal e a vida da clínica, do consultório, né? É, quais são os desafios do dia a dia para ter essa convivência separando esses papéis? Quem falar que tem como separar 100% tá mentindo, porque É não tem. verdade. As conversas de sala, Uhum. de casa, de cozinha, elas se misturam muito com as conversas da clínica, do trabalho. Aham. E eu acho que isso é até, em certo ponto, positivo, porque você tem uma pessoa que tá entendendo de dentro o Sim. que você tá vivendo e que tá ali para trocar e conversar com você.
Claro que a gente vai ter momento para fazer os dois, mas separar 100% é muito difícil. Sim, E aí tudo vai muito da personalidade, né, das pessoas. O Gabriel é muito tranquilo, eu também sou bem tranquila, então a gente consegue ter essa parceria, essa convivência muito próxima, da forma mais tranquila possível. Eu acho até difícil me imaginar trabalhando sem ele hoje em dia. sim, Mas acho que ter muito claro, né, o que que é papel de cada um, o que que é sim, responsabilidade, o que que é devido de cobrar um do outro, o que que não é, isso é muito importante, né, ter os papéis claros ali de quem faz o quê, isso ajuda muito na rotina e de não virar atrito. Porque eu sim, acho que o grande problema é quando começa a gerar atrito de trabalho dentro de casa, e eu sou uma grande defensora que a nossa casa tem que ser o nosso refúgio, né? Porque a sim, vida lá fora já às vezes é muito dura. sim, Então entrou pra dentro de casa não pode ter problema. Então eu acho que o grande segredo ali é não trazer as coisas de fora pra dentro de casa, no sentido de problemas e atritos, porque dentro de casa tem que ser um ambiente ali de equilíbrio, um ambiente de amor, não tem como ser um ambiente de trabalho, né? sim, sim. Mas saber separar isso eu acho que é o mais importante. Bacana. E para finalizar, quais são as redes sociais para seguir a doutora Andrea? Pode falar. Doutora.andrea, sem o imorato, tanto no Instagram quanto no TikTok. Eu tô com planos de começar vídeos pro YouTube, mas é ainda um pouco embrionário. Uma coisa que eu Tá. acho que é uma rede social que a gente pode explorar melhor ali na clínica, né? A gente também tem o da clínica, que é lumiata.sp e também galilei.sp. E é isso. É isso, né? Então, gente, olha só. Obrigado. Eu falei que ia ser uma aula, né? Então, gratidão aí pela doutora Andrea ter vindo aqui no nosso podcast. A gente vai deixar as redes sociais da doutora Andrea aqui na descrição do vídeo, né? E não esqueçam também de se inscreverem no canal, de compartilhar esse vídeo. Em breve a gente vai lançar aqui os cortes, né? E é isso aí. Mais uma vez a gente agradece aos nossos patrocinadores, a Cheyenne, a Jet Plasma, o Neuxel e a Premier. Doutora, tem uma mensagem aí para deixar para nossa audiência? Com certeza. Então, você, médico, que está pensando em começar no digital, as pessoas não ligam. Se você fizer um vídeo ruim, no início, que a sua didática não seja maravilhosa, que a edição não esteja perfeita, você não é tão importante assim. Então, começa. Vai. O importante Começa é que, começar. que aos poucos você vai melhorando. Pessoal, obrigada, viu? Obrigado. Foi um prazer. É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.